Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, Canal 13, o Amostra Grátis, um programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa ao vivo é na terça, onde o telespectador pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Programa de saúde gravado, onde não tem como você participar. Você acompanha no sábado, a partir de 1 da tarde. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, o diretor Flaviano Cunha, diretor Mairink Júnior, continuam mantendo toda a estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença, para quem apresenta, para quem é entrevistado, e para quem está em casa e pode participar conosco. Você já sabe que toda semana nós estamos com um bom tema, um bom entrevistado, agregando sobre a questão da saúde e de uma melhor qualidade de vida para você que nos acompanha ao vivo, nesse dia e horário que já são mais do que habituais. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira de junho, é a última terça-feira do primeiro semestre, dia 25. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2024, eu recebo o fisioterapeuta osteopata Tiago Correia. Tiago, boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, você que nos ajuda a fazer aqui o programa Amostra Grátis da Saúde desta última terça-feira de junho. Boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Samuel. É um prazer também, boa noite a todos os telespectadores da TV Candidez, aqui do programa Amostra Grátis. Também é um prazer estar aqui mais uma vez, se eu não me engano é a quarta vez, para que a gente possa levar uma informação de qualidade para orientar e proporcionar uma melhor qualidade de vida e uma vida mais saudável para as pessoas. Legal, já de antemão aqui, agradecendo o Tiago em nome de toda a direção do Sistema MPA. Acabei de receber aqui uma mensagem do pessoal da COM, que está acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde, e também a equipe da Unimed Divinópolis. Muito obrigado aí pelo apoio e também por acompanhar ao vivo a TV Candidez aqui nesta terça-feira. Túlio, que é o nosso diretor, já colocou aí o tema. Nós vamos falar hoje sobre a questão da osteopatia, também da importância do Pilates. Você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, participando, tirando, enfim, aquilo que você quer saber sobre a osteopatia e também sobre o Pilates. A palavra osteopatia, para muita gente, pode ser uma palavra muito familiar. Para outras, fica um pouco na dúvida. Como é que o Tiago resumiria o que seria a osteopatia para que a gente possa começar esse nosso bate-papo ao vivo nessa terça-feira, Tiago? Sim, Samuel, é importante a gente frisar sobre essa questão da osteopatia, porque muitas pessoas às vezes desconhecem o que é osteopatia. A osteopatia ela é um método de tratamento onde a gente visa a globalidade, a unidade do corpo. Ou seja, o que isso significa? O indivíduo ele possui vários sistemas. O sistema articular, muscular, visceral, circulatório, nervoso, e existe um equilíbrio entre todos esses sistemas. Então, ou seja, a saúde, ela advém da harmonia entre esses sistemas. Então, quando a gente desenvolve algum desequilíbrio,
que seja articular, muscular, circulatório, a gente começa a desenvolver alguma disfunção, consequentemente uma lesão, e isso pode acarretar a sentir dores, uma perda de função, tanto de um órgão como de um aparelho, né, músculo-esquelético, motor, e gerando com isso dores. Então, ou seja, a osteopatia, o osteopata, ele é o profissional que vai fazer uma avaliação cinético-funcional deste paciente, para a gente avaliar essas disfunções e, com isso, a gente tratar o paciente como um todo. Ou seja, o grande diferencial da osteopatia é que nós não tratamos a doença, nós tratamos o paciente. O que isso quer dizer? Quando a pessoa tem vamos colocar uma coisa que é muito comum, né? uma hérnia de disco. Você não trata especificamente a hérnia, mas a gente vai tratar todo o conjunto. A gente vai avaliar o pé, o quadril, a coluna, o sacro, a região torácica, a cervical, toda essa musculatura que envolve essa região, e com isso a gente vai tratar essas disfunções, melhorando a biomecânica, melhorando a movimentação e, consequentemente, melhorando os sintomas de dor desse paciente e levando a um alívio do quadro. E quais são as principais patologias, as doenças que são necessárias à aplicação da osteopatia? A osteopatia, como eu acabei de falar, a gente visa o indivíduo como um todo. Então, ou seja, a osteopatia abrange um leque muito grande de indicações. Ou seja, as indicações mais comuns, que são as musculoesqueléticas, que seriam o quê? As tendinites, as hérnias de discos, as ciatalgias, as dores nas costas, as dor no tornozelo, mas a gente trata também a enxaqueca, a prisão de ventre, o refluxo, o distúrbio de sono, várias outras coisas que assim, a gente vai trabalhar no equilíbrio disso, para a gente proporcionar saúde e uma melhora da qualidade de vida do paciente. E a quem se destina à osteopatia, tem uma idade certa? Pessoas, por exemplo, mais idosas, acima de 70 anos, podem passar pelo procedimento da osteopatia? E mais jovens também, na faixa de 15, 14 anos, por exemplo, é permitido? Que perfil é esse? Sim, com certeza. A osteopatia nós vamos tratar desde o recém-nascido até a idade de 70, 80, 90 anos. Porque muitas pessoas às vezes ficam com receio, porque um dos recursos que a osteopatia tem são os trustes, que são aquelas manipulações, onde você manipula a articulação. Porém, a gente tem inúmeros outros recursos que a gente pode estar executando no paciente para proporcionar alívio. Então, ou seja, os bebês, você vai trabalhar o bebê o quê? Para melhorar essa questão de gases, de dores, de cólicas, a assimetria do crânio. E no idoso também você pode trabalhar e dependendo se tiver um certo grau de osteoporose ou alguma contraindicação, a gente não vai fazer as manipulações. Mas assim, não tem nenhuma restrição aqui em questão da idade. Praticamente, né, todas as idades a gente pode estar tratando através da osteopatia, porque a gente vai fazer o quê? São intervenções onde você vai regularizar os sistemas do corpo para proporcionar com isso mais saúde para o paciente. E dentro dessa sua resposta que você acabou de dar, o Túlio está me avisando aqui que nós temos um primeiro VT. Eu vou pedir ao Túlio que coloque para a gente, por gentileza, e você pode comentar um pouco mais dessa questão que é um tema interessantíssimo, como a gente fala da osteopatia, desconhecido por algumas pessoas. Essas aí são manobras, né, que a gente vai usar, esses aí são os famosos trustes, né, que a gente vai manipular para liberar as articulações. Isso aí é uma orientação de um exercício para a pessoa realizar em casa, né? Isso aí também é uma mobilização e uma manobra, uma manipulação no final, para essa região do tórax. Então, ou seja, são várias manobras que o profissional pode estar executando
para estar, ou seja, liberando tanto a articulação como o tecido. Né? Nesse caso aí, esse vídeo a gente tem apenas as manipulações, mas tem várias outras formas de trabalhar para você regularizar essas disfunções. Podem trabalhar a nível das vísceras, a nível dos músculos, a nível das articulações, e com isso, ou seja, equilibrando essa biomecânica, essa função e essa mobilidade do corpo. E com isso, ou seja, favorecendo um dos princípios fundamentais da osteopatia, que é o princípio da autocura. Que o corpo tem o poder de se autocurar a partir do momento que ele tem esse equilíbrio, essa sinergia entre as partes do corpo. Tiago, como é que é feita essa consulta, principalmente quem vai pela primeira consulta? Via de regra, as pessoas procuram um osteopata muito mais por uma situação de crise. É sempre assim ou tem pessoas que já estão conscientes e que enxergam a questão da prevenção? Sim, a grande maioria das vezes os pacientes nos procuram num quadro de crise, sim. Quando eles têm dor, quando essa dor limita a sua função, limita o seu trabalho, e com isso ele procura um osteopata ou procura um médico, e às vezes o médico indica a osteopatia. Porém, a prevenção também pode ser realizada. Em países, a osteopatia é muito difundida, tanto na América, como nos Estados Unidos, como na Europa. E lá, assim, eles têm mais o hábito de trabalhar com a prevenção. Então, eu oriento, sim, os pacientes a terem esse quadro, esse hábito de fazer uma prevenção no sentido o quê? Porque a gente vai desenvolvendo, sim, algumas restrições, algumas disfunções, devido ao quê? Devido a questões de trabalho, questões de postura, questões de estresse, questões de somatização. E, ou seja, você fazendo um trabalho preventivo, a gente mantém um alinhamento biomecânico, você mantém um funcionamento adequado dessas estruturas, tanto da articulação, do osso, das vísceras, da circulação, e, ou seja, a pessoa tem uma qualidade de vida melhor, sem entrar num quadro de dor e sem isso restringir no seu dia a dia, nas suas atividades de vida diária. Então, assim, mas a grande maioria das pessoas nos procuram quando está num quadro agudo mesmo. Começou com a dor, ou começou a sentir novamente um quadro de dor, eles nos procuram sim para restabelecer essa função e aliviar a dor. Bom, nós temos que encerrar esse bloco, mas antes o Túlio está me avisando que já estão prontos aqui 2 depoimentos de pessoas que tiveram a experiência da questão da osteopatia, da Franciele e também do Pablo Advogado. O Túlio coloca os 2 na sequência para a gente. Boa noite, Samuel do Vale e a todos da TV Candidez. Meu nome é Franciele. Eu procurei o Tiago pois tenho uma hernia de hiato que me causa refluxos, muitas dores abdominais, inchaço abdominal, além de incômodo na coluna, no pescoço, incômodo também no diafragma e na respiração. Então, eu pesquisando na internet, eu descobri que a osteopatia poderia me ajudar e é o que está acontecendo. Fizemos somente 2 sessões e eu já tive uma melhora satisfatória, um alívio bem significativo na região do pescoço, da coluna e principalmente a parte abdominal e no diafragma. Eu estou confiante de que a osteopatia vai continuar me ajudando, minimizando muito esse problema. E eu agradeço ao Tiago a atenção e o carinho. Um abraço, Samuel, Tiago e a todos da equipe da TV Candidez. Samuel do Vale, Dr. Tiago e todos da família TV Candidez. Bom? Bom também. Sou Pablonélio Vidal, advogado, e eu queria compartilhar o que a osteopatia, através do Dr. Tiago, fez para a minha vida, para o meu corpo. O cansaço do dia a dia, o estresse, a rotina, deixou meu corpo muito cansado, parecia que eu tinha nós em várias partes do corpo. E ao procurar o Dr. Tiago lá na clínica, nós tivemos aí a oportunidade de passar por algumas sessões, por alguns momentos aí de terapia. E foi como se todos esses nós tivessem sido assim, desatados, O corpo parece que foi assim, que era pesado, o corpo que estava lento, ele passou a ser um corpo mais leve, mais dinâmico,
E graças a essas mãos que curam do Dr. Tiago, né, hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor. Né? Então eu quero agradecer a todos que nos assistem, né, mandar um abraço mais uma vez, Samuel do Vale, Dr. Tiago, equipe Candidez e principalmente a todos os telespectadores. Vamos que vamos, tchau, obrigado. Obrigado aí ao Túlio, nosso diretor. Eu quero aproveitar esses dois depoimentos e encaixar agora a primeira pergunta que eu estou recebendo aqui, é da Cecília. Olá, Samuel, boa noite. A osteopatia pode ser também paralela junto com a aplicação de medicamentos ou às vezes o medicamento pode não ser necessário? Tiago, como é que você responde aqui a Cecília? Obrigado, Cecília, pela sua pergunta. Cecília, obrigado pela pergunta, uma pergunta interessante. Na grande maioria das vezes não é necessário. Né, exceto quando a pessoa chega num quadro muito agudo, com muita dor. Então, às vezes, assim, a gente vai atuar de uma forma mais leve e assim, ela já vem, às vezes, encaminhada do médico já com um quadro medicamentoso. Mas a grande maioria das vezes, às vezes, a pessoa vem com um quadro de dor mais moderado e não é necessário associar medicação. A gente vai apenas avaliar, tratar essas disfunções e, consequentemente, regularizar ali o movimento, a biomecânica e levar um quadro de alívio de dor do paciente. Quer comentar alguma coisa sobre os depoimentos? Foram depoimentos de peso importantíssimo. Sim, sim. O primeiro vídeo, que é o da Franciele, é um quadro que ela tem um refluxo, ela me procurou, que ela me conheceu pela internet, estudou sobre a questão do refluxo, e eu até quis colocar o vídeo dela até por levar essa informação para outras pessoas. Porque o refluxo a gente pode sim estar atuando através da osteopatia. Na verdade, a gente vai tratar as estruturas que envolvem aquela região do estômago. Por quê? Ela me procurou com uma queixa muito grande de dor na região do abdômen, a queixa do refluxo, uma dor na região da coluna, da cervical, nessa região do pescoço, uma dor abdominal intensa. Então, ou seja, nós realizamos 2 sessões. Ela teve uma melhora bem significativa do quadro de dor e também do refluxo. Então, ou seja, por quê? Como que a gente vai atuar no refluxo? A gente vai atuar nas estruturas adjacentes, ou seja, a gente vai trabalhar liberando essa região da cervical, que a gente tem um nervo vago que passa por aqui, e ele inerva o estômago e a sua parte assim, da questão do suco gástrico, que é a parte parasimpática. Vamos trabalhar a parte torácica, onde é a parte simpática, onde vai atuar na parte muscular dessa região do estômago ali. Liberando a musculatura de diafragma, do psoas, que são esses músculos nessa região do abdômen, e também manipulando essas regiões do quadril e outras ali adjacentes, a gente consegue o quê? Diminuir a tensão e a pressão nessa região. Então, ou seja, se você tem o estômago e você tem uma pressão muito grande dessas estruturas em volta, isso favorece o refluxo. Então, a partir do momento que eu melhoro a função do estômago, eu melhoro a contração dessa musculatura do estômago, eu diminuo a tensão nesses músculos adjacentes, essas fáscias que envolvem a região do estômago, eu melhoro a mobilidade, a motilidade ali e, consequentemente, eu diminuo esse quadro de refluxo e o quadro de dor. Então, ou seja, eu sei que às vezes isso é uma coisa comum, quem tem, às vezes, má digestão, azia, ou muitos gases, ou arrota muito, isso pode ser por uma disfunção, às vezes, do nervo vago, alguma questão somática que está interferindo no funcionamento do seu estômago. Através da osteopatia, às vezes, a gente pode corrigir isso, porque através de medicamento, é uma questão estrutural, a gente consegue soltar essas estruturas. Então, ou seja, a gente ainda não finalizou, mas com 2 sessões ela teve um alívio bem significativo. Ela ainda está em tratamento. O Pablo, ele é um advogado, ele me procurou que ele tinha uma dor forte nessa região do pescoço e das costas, mais do lado direito. Então, do mesmo jeito, avaliamos, descobrimos ali as disfunções musculoesqueléticas, as articulações,
Fizemos manipulações, ele até estava naquele vídeo que a gente passou. Trabalhamos o quê? Liberando a cervical, a dorsal, liberando a musculatura e, consequentemente, ele teve um alívio bem significativo no quadro de tensão, de dor, de melhora da mobilidade da região cervical e, consequentemente, isso reflete o quê? No seu dia a dia. Para ele consegue trabalhar de uma forma melhor, sem aquela tensão, sem a dor, com a melhor movimentação e, consequentemente, tendo um hábito de vida mais saudável. Legal, Túlio também avisando que eu tenho que chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, o programa é ao vivo, toda terça-feira, sempre um bom tema, sempre um bom entrevistado. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira aqui pela TV Candidez. Deixa eu fazer aqui um registro importante, porque no último sábado nós estivemos presentes na inauguração da revitalização do calçadão Caminho dos Rouxinóis, que foi entregue à população de Divinópolis. A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, entregou na manhã do último sábado, dia 22, as obras de reconstrução e revitalização do calçadão Caminhos dos Rouxinóis, que passa pelos bairros Porto Velho, Esplanada, Centro, Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças e Niterói. Foi um evento muito importante, investimento total da Gerdau de perto de 2,6 milhões de reais, num percurso de quase 2,5 km. Nós estivemos nesse evento, encontramos lá com várias pessoas. Quero mandar um abraço para a Andréia Guimarães, para o Rafael Simas, para a Natália, para todos da comunicação da Gerdau, também a Conceição Maciel, e lá estivemos com o gerente da unidade da Gerdau aqui em Divinópolis, Tiago Mascarenhas. Nós gravamos uma curta e objetiva entrevista. Tiago Mascarenhas, gerente da unidade da Gerdau Divinópolis. Tiago, o que significa para a Gerdau a entrega dessa obra? Boa noite, Samuel. Boa noite à TV Candidez e aos telespectadores. A entrega dessa obra é a realização de um sonho. Para a gente é uma satisfação imensa estar concretizando esse legado, que é muito mais do que uma obra física, é um legado para a cidade, um ambiente onde nós revitalizamos aí 2,4 km de calçadão para a prática de exercícios, para a prática de eventos culturais, um legado de fato para a população, para que a gente possa reunir os familiares, uma colaboração intensa da Gerdau com o desenvolvimento da qualidade de vida da comunidade e da população da cidade de Divinópolis. Ô Tiago, mesmo antes da entrega dessa obra, como é que você tem sentido a receptividade das pessoas com relação a essa obra, esse calçadão?
É uma satisfação imensa responder essa pergunta, porque nós estamos sendo super abordados pela comunidade ao entorno, a comunidade que visita o nosso Espaçaldão, para agradecimento. A gente fica muito, muito satisfeito com a recepção e com o reconhecimento da população por essa obra entregue pela Gerdau. Esse tem sido assim nossa grande celebração nesse momento. Eu posso dizer que isso traz um pouco também de satisfação, não só para a empresa, mas também do lado do pessoal, para o próprio Thiago, que está recém-chegado assim, de volta a Divinópolis, de alguns anos para cá? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um legado para a gente, para mim pessoalmente, é uma satisfação imensa poder deixar mais um legado para a população de Divinópolis, né? Contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Então, sem dúvida, também uma satisfação pessoal. Túlio vai colocar umas fotos para a gente aí. O local conta com 3 praças de convivência com brinquedos acessíveis para crianças com deficiências neurológicas e físicas, que é considerado o primeiro da cidade. Mesas de jogos, academia e também espaço para food trucks. O traçado margeado pelo Rio Itapecerica também é um importante corredor de acesso à área central do município, contribuindo para a mobilidade da cidade. Parabéns a todos que estiveram presentes. Foi um grande evento realizado no último sábado aqui em Divinópolis. Obrigado aí ao Túlio. Estou de volta com ele, Tiago Correia, nosso entrevistado desta terça-feira, a última terça-feira de junho. Você pode continuar participando conosco, nós estamos falando sobre a questão da osteopatia. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre os benefícios do Pilates. O Tiago teve uma pergunta agora há pouco aqui, como é a questão do tratamento para quem tem hérnia de disco? Também seria da mesma forma da osteopatia, telespectador que não quis se identificar? Sim, é uma pergunta interessante porque é uma procura muito comum. A pessoa que tem uma hérnia, que tem uma dor no ciático. Então a hérnia ou seja, a gente teria que fazer uma avaliação com vários testes para a gente diagnosticar. Normalmente a pessoa às vezes já chega com um exame de ressonância, mas independente disso nós vamos fazer vários testes e a partir daí sim, a gente fazer um tratamento não só direcionado ao local da hérnia, né? Vamos supor que seja uma hérnia na lombar. Então a gente tem que avaliar o corpo como um todo, ver se tem algumas disfunções a nível do pé, a nível do quadril, a nível da lombar, a nível torácico, avaliar essa musculatura que envolve essa região do quadril, para aí sim a gente ir trabalhando, soltando todas essas estruturas e, consequentemente, melhorando a mecânica de movimento do quadril, da própria lombar e ajudando essa hérnia a centralizar. Porque a hérnia, o que seria a hérnia para quem não conhece? Eu vou exemplificar aqui, ó, porque quando a gente aperta aqui, ó, a hérnia ela tende é do lado de cá. A hérnia ela tende a sair ou seja, a comprimir o nervo da coluna. E aí causa dor. E aí causa essa dor. Então, às vezes, né, devido à postura, a pessoa trabalha sentada, ou foi pegar algum peso, um saco de cimento, ou um vaso, ou as sacolas de compra, e sentiu uma fisgada. Então, normalmente, isso aí, ou seja, foi, vamos dizer assim, o final de um contexto. Normalmente, ela já tinha toda uma alteração ali da musculatura, das articulações, que foi forçando o disco e causou esse final dessa herniação. Provavelmente já tinha um processo degenerativo desse disco, que foi culminar com essa inflamação local e essa compressão. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido, para soltar essas estruturas, orientar exercícios para ela fazer durante o seu dia a dia em casa, porque normalmente as sessões são semanais. A pessoa vai uma vez por semana, em alguns casos específicos 2, ou seja, a maioria dos pacientes resolvem em torno de 3 a 6 sessões. Então, ou seja, a gente vai trabalhar nesse sentido, regularizando isso, empurrando, ou seja, centralizando esse disco para dentro e com isso diminuindo a compressão do disco no nervo e automaticamente diminuindo o quadro de dor.
Legal. Você pode falar um pouquinho para a gente quais são as técnicas mais usadas da questão da osteopatia? Só repetir aí, o telespectador pedindo aqui para perguntar se teria, por exemplo, um período, essa consulta e esse procedimento. Ele é um período muito longo? Quanto tempo duraria esse procedimento? Eu não entendi muito bem a pergunta. A prática da osteopatia, ela vai demorar muito tempo ou ela vai ser um procedimento um tanto quanto mais rápido? Sim. Não, o tratamento com a osteopatia, o ideal é você vai fazer um período semanal, ou seja, a gente vai fazer um trabalho até você regularizar o corpo, ou seja, melhorando esse equilíbrio. Então, ou seja, a gente vai trabalhar o quê? O princípio da autocura. O paciente vai se reestruturar, vai cicatrizar aquelas estruturas ali, vai aliviar o quadro de dor. E aí sim, isso aí vai dar em torno de 6 sessões, ou seja, que mais ou menos um mês e meio. E, ou seja, posterior a isso, o que recomenda-se é a gente fazer sessões periódicas, que podem ser mensais, que podem ser a cada 2 meses, para quê? Para manutenção do quadro. E, consequentemente a isso, eu oriento também a prática da atividade física, que ele pode começar com a fisioterapia em si, fazendo um trabalho cinético funcional para reforçar essa musculatura e também, em paralelo, uma atividade física para reforço mesmo, que pode ser o pilates, que pode ser uma hidroginástica, que pode ser uma academia, ou seja, seria uma segunda etapa do tratamento, que é onde nós vamos trabalhar a manutenção e a prevenção do quadro desse paciente. O Túlio vai colocar agora para a gente um vídeo sobre a questão da atuação da clínica do institucional Biofísio. Túlio, coloca para a gente, por gentileza. Meu nome é Tiago Correia, eu sou fundador aqui da Biofísio, Clínica de Fisioterapia. Nós iniciamos no ano de 2000, estamos atendendo uma média de 150 clientes por dia, ou seja, são 2.400 pessoas ao mês, 28 mil pessoas ao ano, e ao longo desses 23 anos foram 660 mil vidas que foram atendidas pela nossa empresa, trazendo saúde e bem-estar para a população de Divinópolis. O nosso propósito é ser instrumento de cura na vida das pessoas, proporcionando a elas mais independência, mais autonomia e mais disposição, através da melhora do movimento e da função do corpo do nosso cliente. Como nós fazemos isso? Com a osteopatia, com a quiropraxia, com o pilates, com o funcional, com a hidroginástica e a fisioterapia esportiva, fisioterapia traumato-ortopédica, na reabilitação de lesões, de fraturas, levando assim mais saúde e bem-estar para nossos clientes. Você gostaria de ter mais qualidade de vida? Vem para a Biofísio. O Túlio está chegando aqui mais perguntas. Antes de encerrar esse bloco, a gente vai ter um depoimento do Jonas. Olá, Samuel, boa noite aqui. Elisa Campos, parabéns pelo programa Amostra Grátis da Saúde. Uma pergunta para o fisioterapeuta Tiago. Tem tratamento, existe tratamento para escoliose? Obrigado, Elisa. E o Tiago vai te responder agora. Elisa, boa noite. Sim, a escoliose a gente pode tratar através da osteopatia dessa mesma forma. A gente vai avaliar, manipular essas estruturas e trabalhar com alguns exercícios para fortalecer e estabilizar essa musculatura da coluna. Às vezes a gente não consegue anular essa escoliose, mas você pode conseguir mantê-la ou regredi-la um pouco com os exercícios estabelecidos. Então, ou seja, tem que sim fazer algumas sessões para trabalhar essas articulações, essa musculatura e exercícios constantes para fortalecer grupos musculares específicos na coluna e, consequentemente, levar uma estabilização e uma melhora da dor. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Vânia, que é lá da Unimed Divinópolis, está acompanhando o programa
Está dizendo que muita gente está acompanhando, está gostando. Parabéns, Samuel, pelo tema de hoje. Ajuda bastante, principalmente a todos, a terem uma melhor postura. Um abraço, Vânia, um abraço a todos aí da equipe da Unimed Divinópolis. Estão te acompanhando aqui, Tiago. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber sobre o desligamento de tendão. Qual é o tratamento sem cirurgia? Obrigado, parabéns. Eu sou Toninha, moro no bairro São Judas e acompanho sempre a TV Candidez. Ao vivo, hein, nessa terça-feira. O Toninha, é importante a gente saber assim, o desligamento, qual que seria essa articulação. Porque se for do ombro, através da osteopatia, da fisioterapia, a gente não consegue refazer essa ligação do tendão. Isso é um procedimento cirúrgico. Aí você teria que procurar, sim, um ortopedista, fazer uma intervenção cirúrgica e após um período, provavelmente vai ser de 6 semanas, você iniciar um quadro de fisioterapia. Então eu acredito que através da osteopatia ou da fisioterapia, se você já tem uma ruptura do tendão, a gente não consegue reestruturar esse tendão. A gente vai conseguir sim fazer talvez um trabalho para estabilizar, às vezes alivia o quadro de dor, você pode até não fazer a cirurgia, mas para você reconstituir esse tendão que foi rompido, você tem que procurar um profissional médico, um ortopedista e avaliar a indicação de um procedimento cirúrgico. Muito bem, então recebendo aqui uma pergunta de um telespectador que não quis se identificar, mas ele pergunta qual que seria o melhor tratamento para uma inflamação no nervo ciático. Obrigado, telespectador que não quis se identificar, não tem problema, o importante é que você possa participar conosco. Uma inflamação do ciático, ela pode ter vários motivos, como a gente já falou anteriormente. Então a gente tem que fazer uma avaliação desse paciente, sim, avaliar, porque às vezes você tem uma dor no ciático, essa dor pode ser relacionada por uma alteração no talos, né, no pé, que está levando a uma alteração no quadril, ou pode ser uma fixação no quadril, uma fixação na própria lombar. Então, ou seja, a gente tem que avaliar essa musculatura e tratar, manipular essa região de quadril, de coluna, liberar essa musculatura, orientar exercícios para você fazer em casa e, ou seja, consequentemente melhorar esse quadro de dor no seu ciático. Mas o tratamento, sim, feito com a osteopatia e com a fisioterapia. Para esse bloco, a gente vai ouvir agora o depoimento do Jonas. Túlio está me avisando que ele está no ponto. Obrigado aí ao Túlio. Boa noite, Samuel do Vale e a todos da TV Candidez. Eu sou o Jonas e eu procurei a Biofísio após uma cirurgia para fazer um tratamento de reabilitação. Eu fui muito bem atendido, desde a profissional que me recepcionou, a estrutura física do local, o profissional especializado que me atendeu. Foi uma experiência muito positiva e por isso eu recomendo sim a Biofísio. Um abraço, Tiago, um abraço, Samuel e a toda a equipe da TV Candidez. Muito bem, e na opinião aí do Jonas, nós vamos encerrar esse bloco. Você quer comentar alguma coisa sobre o depoimento do Jonas? Sim, ele fez um procedimento cirúrgico, fez essa reabilitação lá na clínica, não foi comigo, foi com uma outra profissional, mas teve uma evolução muito satisfatória, com êxito. Um grande abraço e um prazer poder ter atendido, né, o Jonas e ter satisfeito ele como cliente e que ele teve uma boa evolução. Muito obrigado, Jonas. Que bacana. Eu vou chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco no próximo bloco, que vai ser o último. Nós vamos continuar falando um pouco da osteopatia, mas também dos benefícios do Pilates e essa união da osteopatia e também do Pilates. O Tiago Corrêa vai continuar conosco aqui no estúdio, hein? Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria.
ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Próxima terça-feira nós vamos falar sobre a questão da naturopatia. Ramon de Assis gravou agora há pouco um vídeo, nos enviou e o Túlio coloca pra gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que acompanham o programa Mostra Grátis da Saúde pela TV Candidez. É um prazer estar aqui e estou aqui para fazer um convite, né? Para que nesta terça-feira próxima, dia 2 de julho, a partir das 21 horas ao vivo, por aqui ou pelas mídias, né? Estaremos aí falando sobre a saúde está nas nossas mãos. E, claro, né, com a naturopatia é possível ter aí muito mais saúde, sem usar tantos fármacos, tantos medicamentos que podem nos prejudicar vez ou outra, mas sim com individualidade, com orientação, com suplementação vitamínica e de minerais adequadas às nossas necessidades, plantas medicinais aí controlando, combatendo doenças, estimulando a nossa imunidade, a nossa resistência, né? Então a natureza dispõe de tudo isso. E claro que a naturopatia, né, de maneira individual, com ciência, né, estudo, né, a naturopatia tem todo aí um embasamento científico para oferecer para você e para sua família mais saúde, mais qualidade de vida e, por que não, mais longevidade. Então fica aí o nosso convite. Podem nos seguir também nas nossas mídias, né, como Naturopata Ramon de Assis no Instagram, para que você conheça mais aí sobre esse universo de possibilidades. Conto com vocês dia 2 de julho, terça-feira, a partir das 21 horas. Um grande abraço para todos. Túlio vai colocar para a gente agora, na sequência, entrevistas que você pode acompanhar aqui no nosso canal do YouTube. Nós tivemos uma belíssima entrevista com o Dr. Carlos Rachid Delarete, que falou sobre a questão das varizes. Dr. Deni Veloso, médico urologista, que destacou sobre a questão do Novembro Azul e a preocupação que os homens devem ter com relação ao câncer de próstata. Nós tivemos também a presença do Dr. Gerson Menezes, médico dermatologista, que falou principalmente sobre a questão do cuidado no verão com a pele. E o Guilherme Gussen, médico cardiologista, que também foi uma entrevista muito pontual. Obrigado aí ao Túlio. Estou falando bem rapidamente para não perder tempo, porque eu estou tendo hoje o prazer de receber o Tiago Correia aqui no estúdio da TV Candidez, ao vivo, nos ajudando a fazer aqui o programa. Ô Tiago, você já esteve aqui o ano passado e sempre nos ajuda aqui a fazer o programa. Você já recebeu naquela oportunidade até depoimentos, né? Naquela homenagem, não só dos amigos, mas dos seus colegas de trabalho lá da Biofísio. Mas, acima de tudo, como é que é essa questão da experiência do fisioterapeuta que parte para um degrau maior, que é a osteopatia? Nem todo fisioterapeuta vai ser um osteopata. É uma especialização, é uma busca de mais estudo. Sim. A osteopatia é um curso, você forma primeiro em fisioterapia, e aí você vai fazer o curso de osteopatia. O curso de osteopatia a gente tem em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Então tem uma duração de 5 anos, onde você faz a parte musculoesquelética, visceral, craniana e funcional. Então, ou seja, é um curso longo, são 5 anos para trabalhar uma outra visão do que é, né, o tratamento em relação à fisioterapia. É um tratamento de uma forma mais global e mais holística do paciente. Com relação à questão de o paciente ter que ir no médico primeiro para depois procurar o osteopata, como é que é essa regra? Ele necessariamente precisa passar, por exemplo, por um ortopedista ou ele pode procurar um profissional da sua confiança? Samuel, interessante essa pergunta, né, e provavelmente é a dúvida de muitos telespectadores. Não, né, a pessoa não precisa necessariamente ir no médico para procurar um osteopata. A grande maioria dos meus pacientes, eles vêm de forma direta ou até por indicação.
Então, ou seja, por quê? Porque a gente vai fazer uma avaliação. O osteopata é um profissional qualificado para fazer essa avaliação do paciente, de diagnosticar as disfunções cinético-funcionais e estabelecer um tratamento. Óbvio, quando você vê, eu já tive pacientes que estavam num quadro, né, um paciente que chegou com um quadro de uma hérnia muito aguda, com um quadro de perda de força nos músculos extensores do dedo, do hálux. Então, ou seja, eu já interrompi o tratamento e falei com ele, não, procura um neurocirurgião que o seu quadro é cirúrgico. Ou seja, mas a gente também recebe algumas indicações que vai no ortopedista, porque normalmente ele faz o diagnóstico clínico, medica esse paciente e indica para uma terapia conservadora, que vai ser a fisioterapia ou então a osteopatia. Então, respondendo a essa pergunta, o paciente pode sim procurar um profissional de forma direta para a gente avaliá-lo. Então, caso a gente veja alguma necessidade, a gente vai indicar para um outro profissional, que seja médico, ou um neurologista, ou um reumatologista. Ô, Tiago, a gente está com muitas perguntas aqui, a gente tem que falar um pouquinho também sobre Pilates. Olá, Samuel, boa noite, aqui é a Márcia do Centro. Tem como desinflamar o nervo mediano, síndrome do túnel do carpo, com a osteopatia? Sim, como que ela chama? Márcia, aqui do Centro, aqui em Divinópolis. Obrigado, Márcia. Márcia, provavelmente sim, a gente teria que fazer uma avaliação, ver como que está, e provavelmente a gente tem que começar a tratar você desde a cervical até essa região do punho. Né? A gente não vai mexer só nessa região do punho aqui, ó. A gente tem que tratar desde aqui de cima. Provavelmente você deve ter algumas alterações a nível cervical, a nível aqui dessa região do ombro e liberar toda essa região do seu punho. Mas eu acredito que a gente pode ter sim um resultado positivo com o tratamento através da osteopatia. Ô, Tiago, e a questão do Pilates? De que forma o Pilates pode agregar na vida de uma pessoa, por exemplo? Eu estou me referindo a uma pessoa que já cronicamente sempre se queixa de dores na lombar, nas costas. De que maneira o Pilates entra aí? E o que é o Pilates, para que você possa responder sobre esse tema? Sim, o Pilates, Samuel, ele é um método de condicionamento físico, né, de atividade física, onde vai ser trabalhado o exercício de uma forma suave, onde se trabalha, né, todas as articulações do corpo com prioridade nessa parte de músculos abdominais, músculos da pelve, músculos do quadril, trabalhando muito essa questão da concentração, da respiração, do equilíbrio, do movimento. E com isso, sim, trabalhando muito essa estabilização do corpo. Então, ou seja, uma grande parte dos pacientes que vão fazer um tratamento osteopático ou de fisioterapia, eles têm a necessidade de continuar fazendo um trabalho de estabilização, de fortalecimento, ou seja, pode ser pelo Pilates, porque aí ele vai, além de trabalhar essa musculatura, dos abdominais, do quadril, trabalhar também a musculatura do corpo como um todo. E com isso, sim, ter uma melhora do movimento, do equilíbrio, dos reflexos ou seja, da qualidade de vida do paciente em si. E você fala da questão da postura, então você está querendo adiantar que o Pilates, sem sombra de dúvida, vai melhorar a questão da coluna. Sim, porque um dos benefícios do Pilates com certeza, a melhora da dor, né, nessa questão da lombar, e a médio e longo prazo, sim, a melhora da postura, porque a gente trabalha no Pilates muito essa questão dos músculos, como eu falei, dessa região do abdômen, de quadril, essa musculatura pélvica, e consequentemente a gente tem sim uma melhora na questão da postura do indivíduo. Por quê? Porque trabalha-se alongamento e trabalha esse ganho de força e ganho da musculatura. Então, ou seja, melhora sim a postura e melhora a questão de dor e a prevenção de futuras lesões. E quantas vezes seria indicado, na sua opinião, o Pilates? Porque tem gente que quer fazer todo dia e às vezes não pode, mas, por exemplo, uma vez só por semana ficaria muito diminuto e não poderia ter um resultado muito positivo. Pela sua experiência,
Como é que deveria ser esse espaçamento? Sim, Samuel. O Pilates eu entendo que teria que fazer pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. Por ser uma atividade onde assim, não é uma atividade de grande força, de grande impacto, você consegue sim, né, fazer até 3, 4, 5 vezes por semana. Mas eu recomendo fazer em torno de 3 vezes por semana, é um número bem satisfatório para você conseguir trabalhar bem a musculatura e atingir o seu objetivo, né? Que seja melhora de postura, melhora de estabilização, melhora de força, melhora de qualidade de movimento, qualidade de equilíbrio. Então, ou seja, tem vários objetivos, né? Cada pessoa tem um objetivo específico. Mas eu acredito que em termos de número seriam de 2 a 3 vezes por semana o ideal. Com relação aos benefícios, você pode elencar para a gente novamente quais são os principais benefícios para quem vai em busca do Pilates nessa qualidade de vida desse paciente? Sim, o Pilates ele vai proporcionar o quê? Uma melhora de equilíbrio, uma melhora de coordenação, uma melhora de postura, uma prevenção de futuras lesões, um ganho de força, uma melhora da marcha, uma melhora do equilíbrio, uma melhora dos reflexos na grávida, né? Pode melhorar a circulação, pode melhorar a musculatura ali abdominal, que pode ajudar na questão do parto, diminuir as dores na coluna para a grávida, as dores na coluna para o indivíduo normal no seu dia a dia. Então, ou seja, o Pilates ele pode acarretar sim inúmeros benefícios. E é uma forma de manutenção e prevenção de um quadro quando a pessoa tem alguma patologia associada. É uma forma de atividade assim, que vai agregar muito para a pessoa estar praticando, executando no seu dia a dia para ter uma boa qualidade de vida. Muito bem, então pessoas aqui estão mandando um abraço aqui para as duas instrutoras do Pilates, a Maria Luísa e também para a Ed Marina. Um abraço para Maria Luísa e para a Ed. Que bacana, que legal. O Túlio está me avisando que a gente tem um vídeo explicativo aí. Coloca para a gente, por gentileza, Túlio. Muito bem, obrigado aí ao Túlio que nos colocou aqui. Tiago, eu estou recebendo aqui mensagens agora também. Nosso tempo está curtinho. Olá, Samuel, boa noite. Tem algum tratamento para a síndrome do túnel do carpo? Não sinto dor. Eu gostaria da opinião do Tiago para saber, para que eu não precise chegar a operar. Vera Evangelista está mandando a pergunta. Ela está um pouco aqui confusa aqui, mas você pode dar uma opinião para ela? Porque você falou sobre isso também agora há pouco. Sim. Vera, é difícil a gente falar, né? Teria que fazer uma avaliação sua, ver de uma forma mais direta, porque, igual assim, eu já tive, sim, vários pacientes que você consegue, através de mobilizando bem essa fáscia que a gente tem aqui, mobilizando esses ossos do carpo e, às vezes, trabalhando
esse alongamento da neural e da musculatura do antebraço e do braço, ter um resultado positivo, como alguns pacientes evoluem para a cirurgia. Então é difícil eu te falar assim, se a gente vai conseguir ou não. A gente teria que fazer sim algumas sessões e a gente já teria alguma resposta, né, de melhor ou não. Então é difícil eu falar isso para você, se vai ter ou não. A gente teria que avaliar e fazer. Tiago, agora essa pergunta que acabou de chegar agora, a gente está caminhando para o final do programa, mas eu sempre priorizo aqui o público que nos envia pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Quem está com problemas de fratura devido à osteopenia e osteoporose e teve encurtamento das vértebras, encunhamento, melhor dizendo, de vértebras, qual seria o tratamento indicado? Muito obrigado, excelente programa. O telespectador não quis se identificar também, não tem problema. Dependendo, igual assim, a fratura é uma contraindicação absoluta, principalmente nessa região de vértebras, para você fazer essas manobras osteopáticas. Aí você teria que trabalhar mais com outros tipos de manobras, com às vezes algumas mobilizações, algumas liberações. As manobras igual esses trustes a gente não faria e teria que sim, avaliar, ver qual seria a melhor forma de tratar e talvez um tratamento mais com atividade física, te orientar alguns exercícios para você fazer em casa e fazer alguma prática de atividade, que seja o pilates, a hidroginástica, para trabalhar essa musculatura, estabilizar a musculatura do seu tronco, do seu abdômen. E com isso você provavelmente vai sentir alívio dessa fratura, desse acunhamento que você tem, que deve estar comprimindo alguma raiz nervosa. Eu acredito que o caminho seja por aí. Ô, Tiago, você consegue responder rapidamente aqui? Olha só esse depoimento que eu acabo de receber aqui da Flávia, do bairro Dom Cristiano. Samuel, boa noite. Minha filha tem 10 anos, desde os 4 anos tem uma pisada torta. Levei ela no ortopedista aos 4 anos e ele me disse que a rotação do quadril dela estava girando para dentro. Usou um elástico ortopédico que pegava na cintura e até os pés por 2 anos, mas não resolveu. Gostaria de saber se o Pilates pode ajudar ela a consertar essa pisada. Obrigado. Você consegue orientar aqui a Flávia bem rapidamente, que já estamos caminhando para o final do programa. Obrigado, Flávia. Flávia, assim, teria que avaliar, conversar com você, ver o quadro dela, ou seja, seria um trabalho a longo prazo, a médio e longo prazo. Né? É difícil te responder isso aqui, ao vivo, assim, sem estar avaliando, né, a sua filha, sem estar vendo os exames, avaliando ela pessoalmente. A gente teria que ver e ver essa indicação do Pilates ou não. Tiago, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, ter trazido essas informações, tudo está colocando para a gente aí, @biofisiodiv no Instagram, 3222-8499, na Praça Dom Cristiano 272. Isso. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui mais uma vez. Informação está ali publicado para a gente, de muita qualidade nesse tipo de resposta, que é muito consciente e que traz segurança acima de tudo. Eu espero que você volte bem em breve aqui de volta conosco aqui ao vivo. Muito obrigado. Que nos agrega muito aqui no programa na TV Candidez. Muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço, Samuel. Eu lembro a todos que a reprise do programa você vai acompanhar sábado a partir de 13h. Sábado, 13h, é programa de saúde gravado. Não tem como você participar, mas você vai poder assistir e vai poder aprender um pouco mais. Tiago, boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite para você que nos acompanhou, hein? Até a próxima terça-feira. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.
cidade de Pedra do Indaiá, criada em 30 de dezembro de 1900.